Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Nos próximos capítulos da novela, A Nobreza do Amor, todos os segredos começarão a sair do controle. A princesa Quenya vai descobrir que o homem por quem ela se apaixonou esconde um segredo capaz de destruir todo o reino de Batanga. E quando a guerra entre o amor e o poder começar, ninguém estará seguro. Desde o início, o clima no esconderijo da resistência se torna sufocante. Letícia encara Dumi com os olhos cheios de raiva. Ela aperta as mãos com força, o rosto completamente tenso. Então dispara. Você está mesmo apaixonado pela princesa? Dumi fica em silêncio por alguns segundos. O olhar dele vacila, mas então responde sem hesitar: Estou. A resposta faz o ambiente inteiro congelar. Ninguém consegue acreditar que o líder da resistência esteja apaixonado justamente pela filha do inimigo. Letícia perde o controle imediatamente. Você tem noção do perigo disso? Se a princesa descobrir que você lidera um movimento contra o pai dela, todos nós vamos morrer. Dumi dá um passo à frente. A voz dele fica baixa. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Mas Letícia o interrompe na mesma hora. Não, você não sabe. Esse amor está cegando você. Ao mesmo tempo, Larissa observa tudo em silêncio. O olhar dela está tomado pelo ódio. Ela nunca confiou em Quenya. Na cabeça dela, a princesa não passa de uma mulher ambiciosa igual ao rei cruel. Larissa fecha os punhos. Se Quenya tiver que escolher entre Dumi e a coroa, ela vai escolher a coroa. E quando isso acontecer, todos nós vamos acabar na forca. O silêncio fica ainda mais pesado. Dumi começa a perder a paciência. Eu nunca vou deixar Quenya descobrir nada. Eu amo ela, mas essa luta continua sendo mais importante. Mesmo assim, ninguém consegue confiar totalmente nele. E aquilo era apenas o começo. Enquanto isso, no palácio de Batanga, a princesa Quenya ainda não consegue esquecer o desaparecimento do jornalista americano. Ela entra na sala de jantar. O rei está tomando café da manhã calmamente. Mas Quenya pergunta sem rodeios: onde está Robert Abu? O rei trava por um instante. Por apenas alguns segundos. O olhar dele muda completamente. Mas logo ele volta a fingir tranquilidade. Do que você está falando? Quenya arregala os olhos. Pare de mentir para mim. Ontem o senhor saiu com ele. E depois disso ele desapareceu. O rei força um sorriso. Minha filha, acho que você sonhou. Quenya fica em choque. Naquele momento, ela começa a perceber que o próprio pai está escondendo algo terrível. Mas o rei muda de assunto imediatamente. Ele começa a falar sobre o novo palácio, sobre arquitetos vindos de Paris, sobre projetos luxuosos. Tudo para fazer Quenya parar de fazer perguntas. Mas a princesa não se deixa distrair. Ela encara o pai fixamente. Eu quero a verdade. Um silêncio assustador toma conta da sala. O rei aperta o copo com força. O olhar dele escurece. E pela primeira vez, Quenya começa a sentir medo do próprio pai. Sem imaginar, em outro lugar, outro mistério também começa a crescer. Antônio continua atormentado por sonhos estranhos. No sonho, ele vê um guerreiro negro gigantesco. Um homem misterioso ensinando ele a lutar com facas. Ensinando ele a lutar como um rei. Antônio acorda desesperado, coberto de suor, com o coração disparado. Ele corre imediatamente para procurar Dona Menina. O que esse sonho significa? Quem era aquele homem? Dona Menina observa Antônio em silêncio. O olhar dela fica misterioso. Então responde lentamente: existem espíritos que nunca desaparecem. E destinos que já nasceram escritos. Antônio começa a tremer. Ele sente que algo gigantesco está prestes a acontecer, mas ainda não imagina que a vida dele vai mudar para sempre. Logo depois, na pequena vila, o medo do bando de cangaceiros cresce cada vez mais. As pessoas estão apavoradas. Ninguém quer sair de casa à noite. Os ataques nas fazendas continuam acontecendo. E no meio de todo esse caos, um homem misterioso aparece na igreja. Belmira decide esconder o mendigo ali. Mas Valdivino explode de raiva. Bota esse homem para fora.
Nós não podemos esconder desconhecidos numa hora dessas. O mendigo reage imediatamente. Eu não vou embora. Lá fora está cheio de cangaceiro. O clima fica tenso na mesma hora. Belmira tenta acalmar a situação. Mas Valdivino começa a desconfiar cada vez mais daquele homem. Ele sente que o mendigo esconde a verdadeira identidade. E aquela desconfiança não estava errada. Enquanto isso, no banco Almeida Borges, uma guerra silenciosa começa. Manuel acaba de ser promovido a gerente. A notícia deixa a cidade inteira em choque. Maria Helena fica emocionada de orgulho. Mas Fortunato debocha imediatamente. Aquele rapaz como gerente. Isso só pode ser piada. Só que o verdadeiro escândalo ainda estava por vir. Mirinho é colocado como caixa, abaixo de Manuel. Virgínia perde o controle. Isso é absurdo. Mirinho é quem merecia esse cargo. Mirinho tenta fingir calma. Mas os olhos dele estão cheios de ódio. Pela primeira vez na vida, ele se sente humilhado. E essa humilhação começa a alimentar uma raiva perigosa. Ao mesmo tempo, Manuel continua tentando agir naturalmente. Ele anda pela cidade sorrindo, cumprimentando todo mundo. Mas por trás das felicitações, muita gente começa a invejar o sucesso dele. Uma nova guerra está começando. E ninguém imagina quem será o primeiro a trair. Deixe o seu like se você quer que Dumi e Kenya consigam ficar juntos apesar de tudo. Mas a história ainda está longe de acabar. Em Batanga, Kenya continua investigando o desaparecimento de Robert Abu. Ela começa a interrogar soldados, criados, guardas do palácio. Mas estranhamente, ninguém responde nada. Todos desviam o olhar. E isso faz Kenya perceber que existe um segredo monstruoso sendo escondido dentro do palácio. Naquela mesma noite, Kenya caminha sozinha pelos corredores. Então escuta uma discussão atrás da sala do rei. Uma voz masculina fala em desespero. Nós não vamos conseguir esconder isso para sempre. Na mesma hora, o rei grita furioso. Cale a boca. Kenya fica paralisada. Ela se aproxima lentamente da porta. O coração bate cada vez mais forte. Mas naquele instante, um barulho atrás dela faz tudo mudar. Kenya se vira rapidamente. E encontra um soldado encarando ela. Com um olhar ameaçador. A princesa não deveria estar aqui. Kenya começa a perceber que está sendo vigiada. Enquanto isso, Dumi também entra em uma situação perigosa. Ele se encontra escondido com Kenya mais uma vez. Os dois se olham intensamente. Kenya segura a mão dele. A voz dela sai tremendo. Eu sinto que todo mundo está mentindo para mim. Dumi sofre em silêncio. Ele quer contar toda a verdade. Quer confessar que lidera a resistência. Mas não consegue. Porque sabe que se Kenya descobrir tudo, o amor deles pode acabar naquele mesmo instante. Kenya encara Dumi profundamente. Que segredo você está escondendo de mim? Dumi fica sem reação. O silêncio dele dura tempo demais. E Kenya começa a desconfiar. Só que bem longe dali, alguém viu toda a cena. Larissa, com os olhos cheios de ódio. Ela sussurra. Esse romance vai destruir todos nós. Nos próximos acontecimentos, um segredo ligado a Batanga começará a ser revelado. E Antônio descobrirá que possui uma ligação com o passado que ele jamais imaginou. Chegando à parte seguinte, o romance proibido entre Dumi e a princesa Kenya começará a empurrar todos para o abismo. E enquanto a resistência perde a confiança no próprio líder, um segredo sobre o passado de Antônio começará a despertar forças perigosas. Tudo começa quando Kenya decide continuar investigando o desaparecimento do jornalista americano. Mesmo sabendo que está sendo observada. Mesmo correndo perigo dentro do próprio palácio. Na manhã seguinte, ela invade a sala onde Robert Abu costumava trabalhar. Os guardas tentam impedir, mas Kenya grita: eu sou a princesa. Ninguém vai me impedir. Os soldados se afastam imediatamente, mas o medo nos olhos deles deixa Kenya ainda mais desconfiada. Ela começa a vasculhar tudo: papéis, documentos, mapas. Então, ela encontra algo estranho. Uma pasta escondida atrás de livros antigos. Kenya abre lentamente, as mãos tremendo. Mas antes que consiga ler qualquer coisa,
A porta se abre violentamente. O rei aparece, completamente furioso. O que você pensa que está fazendo? Kenya leva um susto, mas não recua. Eu quero saber o que aconteceu com Robert Abu. O rei arranca a pasta das mãos dela. O olhar dele está sombrio. Você está ultrapassando todos os limites. Kenya encara o pai. Porque todos estão mentindo para mim. O rei se aproxima lentamente. Cada palavra dele soa como uma ameaça. Existem verdades que uma princesa jamais deveria descobrir. Kenya sente um arrepio. Pela primeira vez, ela percebe que talvez o próprio pai seja capaz de qualquer coisa. Enquanto isso, do outro lado de Batanga, a resistência começa a se dividir. Larissa continua pressionando Letícia. Dumi está colocando todos em risco. Ele perdeu a cabeça por causa daquela mulher. Letícia permanece em silêncio. Mas no fundo, ela também começa a duvidar do líder. Principalmente depois que Dumi desaparece novamente durante a noite. Sem avisar ninguém. Sem explicar para onde vai. E o pior, todos já sabem quem ele foi encontrar. Kenya. Corta para um encontro secreto no meio da floresta. Dumi espera nervoso. O coração acelerado. Então Kenya aparece. Os dois se olham intensamente. Como se o mundo inteiro deixasse de existir naquele instante. Kenya corre até ele. Eu achei que nunca mais fosse te ver. Mas Dumi percebe imediatamente que algo está errado. Ela está assustada, confusa, desesperada. Kenya segura os braços dele. Meu pai está escondendo alguma coisa horrível. Dumi fica tenso, porque ele sabe exatamente do que ela está falando. Mas não pode contar nada. Ainda não. Kenya continua. Eu sinto que existe uma conspiração dentro do palácio. Dumi abaixa o olhar. A culpa começa a destruí-lo. Porque enquanto Kenya procura respostas, ela não imagina que está apaixonada justamente pelo homem que quer destruir o reinado do pai dela. Mas tudo piora quando Kenya pergunta diretamente. Você confia em mim? Dumi trava. O silêncio dele dura alguns segundos longos demais. E isso machuca Kenya profundamente. Ela dá um passo para trás. Os olhos cheios de dor. Você também está escondendo alguma coisa, não está? Dumi tenta segurá-la. Mas Kenya se afasta. E naquele momento, um barulho vindo entre as árvores interrompe tudo. Dumi rapidamente coloca a mão na faca. Kenya se assusta. Os dois percebem que alguém estava espionando o encontro. Mas quando correm até o local, não encontram ninguém. Sem imaginar, Larissa viu absolutamente tudo. Escondida na mata. Completamente transtornada. Ela aperta os dentes com força. Isso precisa acabar, antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Antônio continua atormentado pelos sonhos misteriosos. Só que agora, os sonhos começam a ficar mais intensos, mais violentos, mais reais. Numa das visões, ele vê o guerreiro negro segurando uma adaga antiga, uma arma coberta por símbolos estranhos. O homem olha diretamente para Antônio e diz: o sangue de reis corre dentro de você. Antônio acorda desesperado, quase sem conseguir respirar. Ele sente o peito queimando e corre novamente até Dona Menina. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Dona Menina fica em silêncio por alguns segundos. Então revela algo assustador. O teu destino está ligado a Batanga. Antônio congela. Batanga? Mas como? Dona Menina não responde diretamente. Mais uma vez, ela prefere esconder a verdade, porque sabe que ainda não chegou o momento de revelar tudo. E exatamente nesse instante, outra guerra começa. No banco Almeida Borges. Mirinho não consegue aceitar a humilhação de trabalhar abaixo de Manuel. Cada ordem recebida, cada correção, cada olhar dos funcionários, aumenta ainda mais o ódio dentro dele. Virgínia tenta acalmá-lo, mas ele explode. Eu sou muito mais preparado que aquele idiota. Esse cargo devia ser meu. Virgínia também perde o controle. Meu pai enlouqueceu. O banco inteiro está virando piada. Mas o pior acontece logo depois. Durante o expediente, Mirinho comete um erro grave nas contas do banco. Manuel percebe imediatamente.
O clima fica pesado. Mirinho encara Manuel, desafiador, esperando que o amigo encubra tudo. Só que Manuel lembra das palavras de Diógenes. Negócios são negócios. O silêncio fica insuportável, até que Manuel finalmente diz: eu vou ter que informar isso ao doutor Diógenes. Mirinho fica paralisado. Você não teria coragem. Manuel respira fundo, mas responde: agora eu sou o gerente. Naquele instante, a amizade dos dois começa a desmoronar, e Mirinho sente nascer dentro dele uma vontade perigosa de vingança. Em outro lugar, o homem misterioso escondido na igreja continua despertando suspeitas. Valdivino já não suporta mais a presença dele, mas Belmira insiste em protegê-lo. E tudo fica ainda mais estranho quando o mendigo começa a agir como alguém muito diferente do que aparenta ser. Ele fala palavras difíceis, conhece costumes da nobreza e até demonstra educação refinada. Valdivino arregala os olhos. Quem é você de verdade? O homem misterioso sorri discretamente, mas não responde, e isso aumenta ainda mais o suspense. Enquanto isso, no palácio, Quênia decide desafiar o pai mais uma vez. Ela invade uma reunião secreta do rei. Todos os ministros ficam assustados. O rei levanta furioso. O que significa isso? Quênia joga um documento sobre a mesa. Eu encontrei isso escondido. O rei empalidece imediatamente. Os homens ao redor trocam olhares tensos. Quênia continua. Robert Abu estava investigando alguma coisa antes de desaparecer. E todos vocês sabem disso. O silêncio toma conta da sala. Então, o rei explode violentamente. Chega! Ele bate na mesa com tanta força que os copos se quebram. Quênia dá um passo para trás, mas não recua. E pela primeira vez, ela desafia o próprio pai diante de todos. Eu não tenho mais medo do Senhor. A frase cai como uma bomba. Os ministros ficam em choque. E o rei encara a filha com um olhar assustador. Um olhar que parece anunciar uma tragédia. Houve um silêncio mortal. Até que o rei fala friamente. Você ainda vai se arrepender de ter me enfrentado. Quênia sente o corpo inteiro gelar. Porque naquele instante, ela percebe que o próprio pai pode se transformar no seu pior inimigo. Deixe o seu comentário se você acha que Quênia finalmente descobrirá toda a verdade sobre o rei. Mas os acontecimentos ficarão ainda mais perigosos. Naquela mesma noite, Dumi recebe uma notícia devastadora. Um dos membros da resistência foi capturado pelos soldados do rei. E existe o risco de que ele revele tudo sob tortura. A tensão explode no esconderijo. Larissa perde completamente o controle. Isso aconteceu por culpa sua. Enquanto você se encontra escondido com a princesa, nós estamos morrendo. Dumi avança furioso. Você não sabe do que está falando. Mas Letícia interfere imediatamente, porque ela percebe que o grupo está perto de uma ruptura definitiva. Só que o pior ainda estava por vir. No meio da discussão, um dos rebeldes chega desesperado, com o rosto tomado pelo pânico. Ele olha diretamente para Dumi e anuncia: os soldados descobriram uma pista sobre o esconderijo da resistência. O silêncio toma conta do lugar. Todos ficam paralisados. E Dumi percebe que a guerra acaba de entrar em uma nova fase. Nos próximos acontecimentos, uma traição inesperada colocará vidas em risco. E Quênia ficará cada vez mais perto de descobrir quem Dumi realmente é. Chegando à parte final, a guerra entre o amor e o poder finalmente sairá do controle. E quando a verdade for revelada, vidas serão destruídas para sempre. Tudo começa logo após a resistência descobrir que os soldados do rei estão cada vez mais perto do esconderijo. O clima vira desespero. Homens armados começam a discutir. Alguns querem fugir imediatamente. Outros querem atacar primeiro. Larissa perde completamente a paciência. Ela aponta o dedo para Dumi. Tudo isso começou depois que você se apaixonou pela princesa. Dumi explode. Chega! Mas ninguém mais se intimida. Pela primeira vez, os próprios aliados começam a enxergar Dumi como uma ameaça. Letícia tenta controlar a situação. Só que naquele instante, outro rebelde invade o esconderijo correndo, coberto de sangue, completamente desesperado. Os soldados estão vindo. O pânico toma conta do lugar.
Todos pegam armas. As mulheres começam a esconder documentos secretos. E Dumi percebe que talvez alguém tenha traído a resistência. Enquanto isso, no palácio de Batanga, Kenya continua obcecada pela verdade sobre Robert Abu. Mesmo depois das ameaças do rei, mesmo correndo perigo, ela decide invadir os arquivos secretos do palácio durante a madrugada. Sozinha, em silêncio, o coração quase saindo pela boca, Kenya entra numa sala escondida atrás da biblioteca real. Então, ela encontra vários documentos queimados, relatórios rasgados, fotos destruídas. Mas um detalhe chama sua atenção. O nome de Robert Abu aparece em um relatório secreto ligado ao exército do rei. Kenya começa a tremer. Ela lê rapidamente e fica em choque ao descobrir que Robert investigava execuções clandestinas ordenadas pelo próprio rei. Os olhos dela se enchem de lágrimas. Meu Deus! Naquele momento, tudo muda, porque Kenya finalmente entende que o pai não é apenas autoritário. Ele é perigoso, muito mais perigoso do que ela imaginava. Mas antes que consiga fugir, a porta se fecha violentamente atrás dela. Kenya se vira assustada e encontra o rei parado na escuridão. O olhar dele é assustador. Fio, sem qualquer sinal de piedade. Eu avisei para você parar de investigar. Kenya recua lentamente, o corpo inteiro tremendo. Então era verdade. O senhor matou Robert Abu. O rei fecha os olhos por alguns segundos. Então responde friamente: alguns sacrifícios são necessários para proteger a coroa. Kenya fica horrorizada. Ela não consegue acreditar no que está ouvindo. Mas o pior ainda estava por vir, porque o rei finalmente revela: e eu também já sei sobre Dumi. Kenya congela. O mundo dela parece desabar naquele instante. O quê? O rei se aproxima devagar. Seu amado faz parte da resistência. Ele quer me derrubar. As lágrimas escorrem pelo rosto de Kenya. Ela começa a lembrar de tudo. Dos encontros secretos. Dos silêncios de Dumi. Das mentiras. E finalmente entende que estava vivendo dentro de uma enorme conspiração. Enquanto isso, na resistência, os soldados do rei finalmente atacam o esconderijo. O caos explode. Tiros. Gritos. Correria. Vários rebeldes tentam fugir pela mata. Mas os soldados cercam tudo. Dumi luta desesperadamente para salvar o grupo. Letícia também pega em armas. Larissa entra em pânico. E no meio da confusão, um dos rebeldes é capturado vivo. Os soldados começam a espancá-lo brutalmente. Então gritam: onde está Dumi? O homem resiste. Mas o medo começa a dominá-lo. Dumi percebe que tudo está perdido. E toma uma decisão extrema. Todo mundo foge agora. Eu vou distrair os soldados. Letícia segura o braço dele. Você vai morrer. Mas Dumi responde sem hesitar: se eu não fizer isso, todos nós morremos. Naquele instante, ele corre sozinho em direção aos soldados. E começa um confronto violento. Enquanto isso, Kenya continua destruída pela revelação do rei. Ela não sabe mais em quem confiar. Não sabe mais quem está mentindo. Mas então, o rei faz uma última ameaça. Você vai esquecer Dumi, ou ele será executado. Kenya arregala os olhos. Não. O rei segura o rosto da filha com brutalidade. Escolha: a coroa ou o traidor. Kenya começa a chorar desesperadamente, porque ela entende que chegou o momento mais difícil da sua vida. Do outro lado, Dumi consegue escapar dos soldados por pouco. Ferido, coberto de sangue, mas vivo. Só que quando finalmente pensa que está seguro, Larissa aparece diante dele, com uma arma apontada diretamente para seu peito. Os olhos dela estão cheios de ódio. Tudo isso aconteceu por sua culpa. Dumi fica sem reação. Larissa, abaixa essa arma. Mas ela grita: você destruiu a resistência. Você colocou todos nós em perigo por causa daquela princesa. Dumi tenta se aproximar lentamente, mas Larissa está completamente fora de controle. O dedo dela treme no gatilho. Então, um disparo ecoa pela floresta. O silêncio toma conta de tudo. Enquanto isso,
Antônio finalmente começa a descobrir a verdade sobre seu passado. Dona Menina decide revelar parte do segredo. Ela entrega a Antônio um símbolo antigo de Batanga. O mesmo símbolo que apareceu nos sonhos dele. Antônio fica sem conseguir respirar. O que isso significa? Dona Menina olha profundamente nos olhos dele. E então revela: você descende da linhagem do rei Chaka. Antônio fica paralisado. O choque é tão grande que ele mal consegue falar. Dona Menina continua: o teu destino sempre esteve ligado a Batanga. E muito em breve, você terá que escolher de que lado ficará nessa guerra. Antônio sente o mundo girar, porque finalmente entende que os sonhos não eram apenas sonhos. Eram sinais. Sinais de um destino impossível de evitar. Mas naquele mesmo instante, outro segredo explode. Mirinho decide se vingar de Manuel, consumido pela humilhação, pela inveja, pelo ódio. Ele começa a sabotar o banco silenciosamente. Documentos desaparecem. Dinheiro some das contas. E tudo começa a apontar para Manuel. Manuel percebe tarde demais que está sendo incriminado. Diógenes explode de raiva. O banco está sendo roubado. Virgínia observa tudo em silêncio. E pela primeira vez, ela começa a suspeitar do próprio noivo. Enquanto isso, Kênia toma sua decisão. Mesmo devastada, mesmo destruída emocionalmente, ela decide procurar Dume, porque precisa ouvir a verdade da boca dele. A princesa foge do palácio escondida durante a noite. Mas o rei descobre e ordena imediatamente: encontrem minha filha. Ninguém sai vivo se ajudar a princesa. Os soldados partem atrás dela, e Batanga inteira mergulha no caos. Finalmente, Kênia encontra Dume na floresta, ferido, fraco, coberto de sangue. Os dois se encaram em silêncio. Um silêncio pesado, doloroso, até que Kênia pergunta com a voz quebrada: tudo era mentira? Dume fecha os olhos, porque sabe que não pode mais esconder nada. Então finalmente admite: sim, eu sou da resistência. As lágrimas escorrem pelo rosto de Kênia. Ela sente o coração despedaçar. Você queria destruir meu pai. Dume responde: eu queria libertar Batanga. Kênia começa a chorar ainda mais. Porque no fundo, ela sabe que o pai é culpado, mas também sabe que ama Dume. E naquele instante, ela percebe que não existe mais caminho de volta. Só que antes que os dois consigam dizer qualquer coisa, os soldados cercam a floresta. O rei aparece, montado a cavalo, completamente tomado pela fúria. Ele aponta diretamente para Dume. Prendam o traidor. Os soldados avançam. Kênia corre na frente de Dume desesperadamente. Não! O rei grita: saia da frente! Mas Kênia encara o pai chorando. Se quiser matar ele, vai ter que me matar primeiro. O silêncio toma conta da floresta. Todos ficam em choque. Até o próprio rei. Porque pela primeira vez, a princesa escolheu ficar ao lado do homem que ama. E não da coroa. De 0 a 10. Que nota você dá para os dois? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Na tela está aparecendo mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir agora mesmo. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos novos publicados depois de cada capítulo. E quando a verdade finalmente veio à tona, nada voltou a ser como antes.